Bom dia! Bom dia! Hoje a gente vai fazer uma entrevista com a escritora Mayara, do livro que ela publicou esse ano, tá? Então, essa entrevista foi pensada por mim. Eu fiz as perguntas, a Mayara não sabe quais são as perguntas, pedi para ela, né? Que acho que ficaria bem mais interessante ela não saber as perguntas para fluir um pouquinho mais, para não ficar tão ensaiado assim. Então, realmente, ela não sabe as perguntas, tá? Esse livro, Para Aquecer o Coração em Dias Não Tão Bons, eu escrevi baseado em reprogramação mental, tanto nos atendimentos que eu já faço, de hipnose. Desculpa, gente. Eu tô com problema. Eu tô com cólica. Então tá tudo doendo, desculpa. Continuando de reprogramação mental. A gente combinou que a gente não vai cortar, né? A gente vai tentar fazer uma edição só de cortar o comecinho, antes da gente sentar. E seguir gravando, e o erro que der foi. Isso, é vida real, é assim mesmo. Quando a gente conseguir se acostumar nesse modelo, a gente vai passar pro ao vivo. Mas estamos indo aos poucos, nos adaptando. Sim, então queremos ao vivo, daqui vocês fazendo perguntas, um horário estipulado, a gente vai ver como é que a gente vai funcionar. Se vocês tiverem alguma ideia, uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, ou uma temática, algum filme, alguma coisa, vocês avisem a gente, tá? A gente tá super aberto para sugestões. Então, escrevi com base nos atendimentos que eu já faço de hipnose. Muitas pessoas me procuram por ter tido ou estarem com problemas de relacionamentos amorosos. A maioria dos relacionamentos acabam refletindo as relações que a gente teve com a nossa família, os aprendizados que a gente teve durante a nossa vida, não apenas na infância. Muita gente me pergunta assim, mas os traumas, eles são apenas de quando a gente era criança? Não, né? Tu pode ter terminado um relacionamento abusivo ontem ou estar num relacionamento abusivo agora e estar traumatizado por conta disso. Então a gente vai trabalhar, a gente vai avaliar o que a pessoa precisa trabalhar, e aí o atendimento é com base nisso. Então, muitas vezes tem questões relacionadas à família, às vezes a amigos, questões de abuso, autoestima, profissionais, amor próprio, questões profissionais. Tá, então assim, antes da Mayara, porque a Mayara fala super bem, vocês já viram, né? Eu vou fazer aqui a entrevista pra ela. Eu falei assim, amiga, é uma entrevista semi-estruturada. O livro também foi baseado nas conversas que a gente costuma ter sobre as nossas vidas. Sim. Então, muito surgiu dessa ideia de ser uma coisa mais fluida. É um livro que foi pensado para ser fácil de ler, rápido de ler e gostoso. É bem, realmente. Eu fui a primeira a ler o livro, porque ela me falou que estava aqui. Amiga, terminei o meu livro. Assim, você estava escrevendo o livro? Dela, sim. Não contei pra ninguém. Não contou pra ninguém. Daí eu saí do meu trabalho, fui direto pro consultório dela, sentei na protona rosa dela e fiquei lendo. E eu falei assim, amiga, parece que eu tô conversando contigo. Então, foi uma honra ela ter me convidado, né, pra poder fazer essa primeira leitura do livro. Dei algumas sugestões, porque eu sempre dou sugestões pra Mai, e ela acata bastante das minhas coisas. As reflexões que tem embaixo de cada parágrafo, quem sugeriu a ideia foi ela. Ela assim, o que tu acha de fazer umas perguntas mais de reflexão, umas perguntas mais terapêuticas? Assim, legal. Aí eu comecei a reler meu livro, e com base em cada parágrafo, em cada capítulo, né, eu montei uma pergunta especial. É bem legal, eu gostei bastante. Eu escrevi o livro em uma semana. Eu tenho hiperfoco, eu tenho TDAH, então quando eu começo a fazer eu fico hiperfocada e eu não consigo largar enquanto não terminar. Eu só paro pra realmente tomar banho, dormir muito pouco, inclusive, e trabalhar. Trabalhar, eu sou totalmente focada no trabalho. Às vezes eu esqueço de comer, tenho muito problema com essa parte. Muito. E às vezes eu como demais também. Minha relação com a comida agora ela está mais equilibrada, mas até esse ano era muito complicado. Eu tinha muito problema de compulsão alimentar, então eu fazer qualquer coisa que fosse na frente do computador, nossa, eu engordava muito. Muito problema na faculdade, no mestrado. Nossa, gente, no mestrado eu já conhecia ela, e eu fui com ela no dia da prova do mestrado, porque ela tava com uma crise de ansiedade muito forte, se lembra? Te peguei em casa, a gente
fiquei na prova da apresentação do mestrado com ela. Eu resolvi fazer a prova, assim, em cima da hora. Então, eu não tinha estudado nada, eu não fazia ideia prova, e a apresentação também do mestrado, né? A apresentação dela, ela tava muito ansiosa. Eu fui com ela, tava com... E naquela época tu tava com uma crise de ansiedade eu tava com um ataque de pânico. E ataque de pânico, época. sim. Foi exatamente quando eu comecei a trabalhar com hipnose. Porque eu tentei vários métodos de tratamento, eu tentei vários tipos de medicamentos, tentei técnicas respiratórias, alívio, tentei EFT, tentei correr, meditar, tudo piorava. Nossa, e eram coisas que para todo mundo funcionava e para mim só piorava. Aí meu pai sugeriu a gente fazer hipnose e eu já tinha feito hipnose para várias coisas, só que especificamente para isso, eu tava muito mal e eu não queria, sabe? Sabe quando você já tá tão frustrada com o negócio? Eu não queria mais tentar nada, já tava esgotada. Aí meu pai, mas tu já tentou tudo, nada funcionou. Eu, então tá, vai. Sim, foi bem assim mesmo, eu comprei toda essa parte. E assim, começou a me ajudar, mas meu pai também não conseguiu. Meu pai já me ajudou com muitas outras questões, mas essa em particular foi muito difícil. E aí a gente acabou indo para São Paulo para fazer um curso de hipnose. E no curso, nem o professor conseguiu me atender, porque eu realmente estava muito mal. E acabou que uma menina que estava recém aprendendo a técnica de hipnose, ela conseguiu me atender. Acho que porque eu consegui me sentir mais segura com ela, né? Ela foi mais empática. A gente precisa ter esse processo de confiança, de gostar do profissional, de se sentir acolhida. E eu acho que, se eu não me engano, ela também estava passando por umas crises de ansiedade, não era? Não lembro. Ou eu me lembro, eu acho que tu falou pra mim que ela era nutricionista. Mas eu acho que foi ela que ela conseguiu te compreender mais no teu processo, né? Eu me lembro que a gente conversou, porque depois que a Mayara saiu do curso, porque assim, né, gente, eu sou a cobaia dos meus amigos. Mas a Ana acabou sendo a primeira cobaia. A Ana, depois eu fui também, que eu tenho até o vídeo que ela gravou, que eu estou, tipo, muito... Eu também tava com umas crises de ansiedade, eu tava muito de boa, muito zen depois do atendimento, né? E daí foi muito bom, e nossa, foi essencial. Que bom. Foi essencial. Tá, então vamos começar com a entrevista? Tá, certo. Então, a primeira pergunta que eu coloquei quando eu estava lendo o livro, porque eu fui lendo o livro e já fui fazendo as perguntas, tá? Ansiosa. Li novamente, né? Então, a primeira pergunta que eu coloquei ela já explicou um pouquinho, mas eu queria que ela detalhasse, assim, um pouquinho mais mesmo, realmente, sabe, Mai? Como surgiu a tua ideia de escrever este livro, ou de escrever um livro? Da onde que veio esse ímpeto, essa vontade? Desde pequena eu sempre quis escrever um livro, sempre foi meu sonho. Quando eu era pequena eu escrevia bastante, vários textos. Tanto a minha família quanto professoras minhas me estimulavam muito, sempre falaram que eu deveria escrever um livro, porque eu gostava muito e eu era muito boa. Só que quando eu cheguei na faculdade, eu perdi essa questão de escrever redação, de escrever contos, histórias, e fiquei mais focada na parte mais técnica. E passava muito tempo, assim, e às vezes eu escrevia alguns poemas, tanto que agora eu comecei a publicar no meu Instagram no Mayara Rec, alguns poemas que eu venho escrevendo já há anos, que falam sobre relacionamentos, sobre amizade, sobre família. E eu tava passando por uma época de término de algum relacionamento, não era nem namoro, era uma questão que eu tinha ficado. E aí eu comecei a pensar assim, poxa, eu ajudo tantas pessoas, eu costumo repetir isso tanto nos meus atendimentos de hipnose, quanto nos meus atendimentos de massagem, de ozonioterapia, de quiropraxia, porque todo mundo passa por essas questões. Uhum. E são coisas que eu começo a repetir, então eu acho que mais pessoas poderiam saber disso, poderiam se beneficiar. Se sentir dessa forma também, né? Entender que tem outras pessoas que se sentem dessa forma também. E a gente também estava conversando bastante na época, nós duas passando por questões de relacionamento ali, e a gente sempre entrava num ponto, né? Nossa, a gente sempre entra nas mesmas situações. O que tá que a gente sempre se envolve com aquele tipo de pessoa, ou que a gente tá naquele tipo de relacionamento, ou que a gente... Pô, eu falava, uma psicóloga, a outra reprogramadora mental, hipnoterapeuta, e a gente sempre caindo nas mesmas questões. Na verdade, não é só a gente.
todo mundo passa por problemas amorosos, independente eu já tô casada, meu marido é maravilhoso. Eu tava conversando esses dias com uma paciente, inclusive, ela assim, cara, meu marido é uma pessoa maravilhosa. Mas às vezes ele tem uns dias que ele é extremamente grosseiro e eu tenho que dar patada nele, né? Isso me incomoda muito. Então, eu tenho muitas questões com ele, mesmo ele sendo uma pessoa maravilhosa. Toda relação, por mais maravilhosa que seja, em algum momento vai ter alguma discussão, algum desentendimento, alguma briga. E a gente tem que aprender a se preparar para esses momentos, aprender a ter uma escuta acolhedora, uma escuta ativa, né? Não basta só a pessoa ficar falando ali na nossa frente e a gente tá pensando no supermercado que a gente tem que fazer. Uma vez a Mai me falou uma palavra muito legal, tem que ter uma escuta receptora. Essa, quando ela falou, fez assim, ó. A gente tava e foi recentemente. Foi recentemente, foi esse ano. Foi. A gente tava falando sobre comunicação, né? Sobre conversar com outras pessoas e parecer que as outras pessoas não nos entendem. E nós duas estávamos pensando pela mesma questão. E eu falei assim, olha, eu me sinto muito frustrada, porque eu falo o que eu quero, eu falo o que eu preciso. Exatamente! Pra pessoa não poder dizer assim, eu não sabia. Poxa, a pessoa sabe exatamente o que eu quero, o que eu preciso, eu explico o porquê que eu preciso daquilo. Parece que não faz diferença nenhuma na vida da pessoa. Porque a pessoa continua fazendo merda. E ela comentou exatamente a mesma coisa. Eu falei assim, amiga, eu me sinto da mesma maneira. Daí ela deu assim, daí a gente entrou no questionamento. Será que a gente tem problema de comunicação? Daí eu falei assim, daí eu falei pra assim, não, amiga. Daí eu falei pra a Mayara, daí eu falei pra Mai, não, amiga, eu não acho que tu tenha problema de comunicação. Daí a Mai, amiga, eu também não acho que você tenha problema de comunicação. Eu acredito que não tem uma escuta receptora. Quando a gente entrou naquele comum, eu falei assim, amiga, realmente. Uma comunicação ser eficiente, precisa ter um comunicante, né, que fale claramente, passe a mensagem claramente. Precisa ter alguém que seja o receptor, e esse receptor precisa estar aberto, né, ele precisa querer escutar o que está sendo dito e precisa compreender a mensagem. Compreender, não basta apenas a pessoa, como é que eu vou explicar? Não basta apenas a pessoa estar escutando e absorver aquela mensagem se ela não tem a capacidade emocional para conseguir processar aquela informação. Isso. E a mensagem tem que ser clara, né? Então, tem várias etapas nesse processo que acabam dificultando uma comunicação, não depende só de uma pessoa. E eu sempre falo, né, não entende, você está conversando com alguma pessoa, você não entende, pergunta por quê. Olha, eu não estou entendendo. Ou a pessoa não conseguiu captar. Tem como me explicar novamente o que é? Porque isso é um diálogo, isso é uma conversa, né? Isso é uma construção. Ninguém nasce já sabendo tudo, né? Eu aprendo muitas coisas todos os dias, né? A Mai sabe. A Mai esses dias me falou algo, daí eu falei assim, tu sabia assim? Eu acho que não. Não dessa intensidade. E ela foi me explicar, óbvio. Ela não sabia disso. Eu disse assim, não dessa intensidade. E ela veio me contar uma coisa assim, dizendo assim, porque eu tenho isso. Eu assim, amiga, tu não sabia? Aí ela começou a rir assim, não, eu tô falando sério, tu não sabia? Aí ela continuou rindo assim, é que pra mim é uma coisa que é tão óbvia, porque eu também tenho. E eu achei que tu soubesse que tu também tem, porque eu já tinha visto isso em ti. Daí eu não sei. E ela, quando ela me explicou e ela me falou, eu falei assim, cara, era uma coisa assim que eu não tinha percebido, né? E eu falei pra ela, não, amiga, né, agora eu tenho que aprender a lidar com isso. Daí ela falou bem assim, tá, mas necessariamente você aprender a lidar com isso, você trabalhar isso, não quer dizer que não vai ter momentos que você vai passar por isso. Não vai passar por isso. Assim, não, tudo bem, isso eu até compreendo. Tá, só pra vocês saberem que provavelmente vocês vão estar perguntando, que eu já tive uns feedbacks que elas querem saber muito das nossas histórias amorosas. Tem que contar. Daí ela veio assim, eu assim, olha, eu tenho algumas, mas a Mayara é a campeã. A gente tava falando sobre apego ansioso, né? O que a pessoa se sentir de apego ansioso? É uma pessoa que ela sente, como é que eu posso explicar? Eu tava pensando nisso hoje ou ontem. Como explicar um apego ansioso?
quando a pessoa tem muita necessidade do outro. Do outro, de estar com o outro, de ficar com o outro, da atenção do outro. Eu não sei se eu saberia explicar a diferença entre dependência emocional e apego ansioso. Talvez esteja até relacionado. Tá relacionado. Porque a gente tem uma necessidade de comunicação constante com o outro. A gente se comunica constantemente. Contato físico. A necessidade de atenção, de carinho. Atenção. Eu acho que, resumindo, seria uma necessidade de atenção da outra pessoa. Isso, e assim... Quando não tá, isso nos gera uma ansiedade. Isso, quando a outra pessoa não tá ali, não tá presente, a gente não consegue estar medindo, vamos assim, tipo, palpável, vamos colocar assim. A gente se sente horrível, parece que aconteceu alguma coisa, parece que a gente fez alguma coisa, parece que a gente... será que a gente falou alguma coisa que a pessoa não gostou? Será que a gente fez algo que a pessoa não gostou? Será que alguma coisa que eu fiz, ou que eu falei, ou que eu me comportei... A gente começa a revisar todas as conversas que a gente teve com a pessoa pra tentar achar o erro. Onde foi que eu errei? Porque não tá daquele jeito, daquela forma. Por que a pessoa tá estranha comigo? E às vezes a pessoa nem tá estranha, às vezes a pessoa tá ocupada fazendo outra coisa. Ou a pessoa tá ali também, tá com as coisas dela, tá com as necessidades dela, tá com as questões dela. E quando a gente tava conversando sobre isso, e a gente tem essa mesma necessidade, por isso que a gente sempre... E eu sempre aviso meus relacionamentos, quando começa, preciso de atenção. Eu preciso de muita atenção. Eu também comecei a falar também. Né, porque... E, claro, não é que daí a gente também entende algumas outras pessoas, a gente também vai construindo, né? E a gente tava falando sobre a questão do apego ansioso, e daí eu falei assim, cara, como assim eu, psicóloga, há tanto tempo, já trabalhei várias coisas, tantos anos de psicoterapia, de imersão e de espiritual e tudo, de várias coisas assim, ainda me vejo em alguns movimentos. E a mãe falou... a gente continua aprendendo. Daí eu falei, mãe, amiga, a gente tá aprendendo o dia todo. Antes era bem pior, se lembra? Daí eu falei, sim. Antes era 1 mês chorando, 2 meses. Hoje, quem sabe, eu choro 4 anos chorando por 1. Na verdade, 8. Se parar pra pensar bem. Bem, era 8. Às vezes eu rolava umas ficadas, eu continuava chorando. Continuava, eu junto, presente, né? Conversando com ela. Namorado. Foi. Eu me lembro, ainda tava no processo quando você tava, né? Pensa numa pessoa que foi humilhada. Gente, foi. Eu olho pra aquilo assim, meu Deus, como é que eu me meti nessa situação? Isso. Como é que alguém conseguiu ser tão idiota comigo? Mas eu tive piores. E eu pensando que eu já tinha melhorado muito no aspecto da minha vida nisso, e eu tô num novo relacionamento, né? E tem algumas coisas que eu olho assim, e eu falo assim, gente, como que eu não ainda dela assim, amiga, você não é uma máquina. Você não é um robô. Você não é nada, né? Vai ter questões aí que ainda vão pegar pra você. E é isso sobre o livro. O livro é sobre isso, né? Para crescer o coração em dias não tão bons, porque a gente não vai ter dia tão bom. Por exemplo, hoje, gente, estou com uma cólica que eu pensei que já tinha passado e não passou. Então, para mim, não é um dia tão bom. Todo mundo vai ter dias ruins. Não importa o quão bem você esteja... E, inclusive, eu acho que ninguém tem essa fase de estar tudo bem 100% na vida. A gente almeja tanto, eu quero ser feliz no amor, eu quero ter sucesso na minha profissão, estabilidade financeira, uma saúde perfeita, um corpo de sonhos. A gente nunca vai conseguir ter tudo 100% o tempo todo, porque a vida não é uma contínua reta. Né? Ela tem seus altos e baixos, faz parte. A gente tem que aprender a lidar com isso. Isso, o que a gente tem que aprender a que esses altos não sejam tão altos e que esses baixos não sejam tão baixos. Eu sempre falo isso para os meus clientes. A gente é assim. Realmente a gente é assim. O que tá desregulado é quando tá muito alto, do nada vai para muito baixo. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa olhar. Quando a gente tem esses apegos ansiosos, a gente acaba passando por esses altos e baixos constantemente. Eu e a Esther, a gente tem TDAH. E a gente precisa de dopamina. E cada mensagem que a gente recebe da outra pessoa, principalmente quando a gente gosta da pessoa, gera uma dopamina rápida. Muito. Então, a gente fica nesses pum, 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 pum aí o tempo todo. E é muito difícil de lidar com isso. É porque quando a gente ama, a gente ama. A gente se entrega completamente. 100% pra pessoa. 100% pra pessoa. E quando a gente sai também, daí já foi, não tem. A gente tenta... Não posso dizer todos, né? Mas a maioria das pessoas que tem TDAH, a gente acaba tendo hiperfoco numa pessoa. A gente acaba tendo dependência emocional.
a nossa ansiedade geralmente é muito alta. Então, todo TDAH tem ansiedade? Não, mas é muito comum, né? Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Mais. E a gente tem muita sensibilidade à rejeição. Então, junta esse combo e relacionamentos para pessoas como nós são muito delicados. A gente se entrega muito e a gente sofre muito. Porque também a gente é muito empático. E a dor do outro faz a gente sofrer, a gente já sofre com as nossas, a gente sofre com a dor do outro, a gente sofre com a rejeição, que às vezes a pessoa nem quis nos rejeitar. E ela nem pensou nisso, não era nem isso, mas a gente já cria 1000 histórias. É intenso, né? Então, assim, é uma das maneiras que eu e a Mai, né, a gente juntas vai se aprendendo a se autorregular, vai ali, né, e a gente tá em constante aprendimento. Nunca mais vou chorar, nunca mais vou ficar ansiosa. Mas agora estou aprendendo a lidar melhor com isso. Recentemente, inclusive, esqueci de avisar, foi um motivo da gente não ter gravado semana passada, porque eu estava realmente muito mal. Pera, calma, a gente eu só vou falar, eu imagino que tu vai perguntar alguma coisa sobre isso, mas eu vou fazer uma fala, assim, que essa semana eu estava conversando com o meu ex, e aí eu voltei nessa questão da comunicação. Eu não consigo entender, porque todos os meus relacionamentos tiveram coisas muito simples que eu pedi e que não fizeram por mim, como postar uma foto. Gente, qual a dificuldade disso? Não vai gastar tempo, não vai gastar dinheiro, não vai ter esforço. Qual o problema de postar uma foto se tu sabe que para outra pessoa isso é tão importante? E eu questionei assim, eu não me comuniquei? O que eu tô fazendo de errado nas minhas relações que eu não consigo ter esse mínimo, né? E aí eu entendi que não é só uma questão da gente falar e da questão da pessoa entender. Ela precisa compreender, porque mesmo a gente falando o quanto isso é, mesmo eu falando o quanto isso era importante para mim, a outra pessoa não conseguia compreender que o tamanho disso para mim, mesmo eu explicando, eu falando, eu chorando e eu dando os motivos para outra pessoa, isso gente, não fazia sentido. Entra numa parte também, e essa parte é a parte mais dolorida, né? E a Mike também foi a Mike que falou, e eu também sempre falo pra ela, né? É a parte mais dolorida, gente. Né? Ela tá trazendo esse exemplo, né? Ela precisa querer compreender, estar ali, mas mesmo ela compreendendo, pode ser que ela não queira. A pessoa precisa querer fazer isso, e ela precisa querer fazer. E essa parte, minha gente, dói. Essa parte dói. Porque, né? E, inclusive, nossa, segunda-feira eu chorei muito por conta disso. Assim, cara, mas por que as pessoas não querem fazer? É tão simples, e sabe que é tão importante pra mim. Por quê? E a gente não tem resposta. E assim, gente, essa resposta a gente não tem. A gente não tem, simplesmente porque às vezes as pessoas não querem. E a gente precisa aceitar que às vezes as pessoas não querem. Né? Meu ex foi super querido, super receptivo. Ele tentou me explicar o lado dele. E eu falei pra ele, olha, obrigada por estar me explicando, mas eu continuo sem entender. Ele assim, o que você não tá entendendo? Assim, porque pra mim é uma coisa tão simples, né? Poxa, eu falei o que eu precisava, era só fazer, né? Mas pra ele não era tão simples assim. E eu não consigo compreender o porquê ele não fez, da mesma forma que ele não conseguia compreender o porquê que pra mim isso era tão importante. Eu falei pra ele, não importa o que você me diga, eu não vou conseguir compreender. Porque na minha concepção isso é uma coisa muito simples. Se tu sabe que algo é tão importante pra alguém, por que você não vai fazer? Isso da gente, isso entra em vários aspectos de personalidade, de valores, de tudo, né? A gente não tá aqui pra dizer, pra julgar e nem pra dizer, tem que ser dessa forma, tem que ser. Aqui, esse podcast. Esse podcast, né, mesmo, foi conversa de duas amigas, do que a gente pensa, né? O que a gente tá falando aqui não é que tem que ser uma verdade completamente. Então a Mai e a Esther falaram isso, então é uma verdade completamente. Não. É sobre nossas angústias, sobre nossas dores, e quem sabe algumas outras pessoas podem se identificar com isso também. Tá. Eu e a Mayara, a gente tem isso. Eu começo a falar, não quero mais. Pode passar para a próxima pergunta. Calma, continua. Aí eu tava passando por algumas questões assim, e comecei a escrever, e quando eu vi, eu já tinha escrito
milhares de coisas assim, cara, eu acho que isso dá pra fazer um livro. Aí eu passei do meu bloco de anotação do celular pro computador e virou um livro. Então, em uma semana, eu acabei escrevendo o livro. Viu? Tá. Acho que ela já falou um pouquinho, né? Mas a próxima pergunta, né, seria assim, né? Como é que foi o processo da escrita? Então foi isso, bloco de notas, foi bem rápido, bem tranquilo. Mas daí tem uma outra pergunta. O que você sentiu, mesmo nesse processo rápido de uma semana, durante essa jornada, essa mini jornada, vamos colocar? Na realidade, vamos colocar essa jornada porque teve a escrita do livro até a publicação do livro, né? Foi todo um processo também, né? A publicação foi demorada. A publicação foi demorada, gente. Eu consegui, em questão de 2 semanas, escrever o livro, apresentar pra Esther pra ela ler, modifiquei. Aí uma amiga minha que chama Ana estava aqui em casa, eu pedi para ela corrigir a parte de ortografia, ver se tinha alguma coisa para mudar. Ela fez algumas alterações, sugeriu algumas coisas. Aí eu mudei também. Aí pesquisei a editora, mandei para a editora. Tudo isso em 2 semanas. Até a editora, porque daí a editora entrou em recesso, deu aprovação, eu fechei contrato, né, já na mesma semana, só que depois ela entrou em recesso, aí tinha que esperar voltar do recesso. Aí nisso, toda vez que a editora me mandava, que também eu não entendo, pra mim era só copia e cola. Meu texto estava pronto. É só colocar nas páginas. E eu não sei se eles reescreveram, porque começou a faltar um monte de pontuação, um monte de palavra errada. Eu assim, gente, não, isso daqui não é o mesmo material que eu. Então, quer ver? E eu comecei a ficar muito frustrada. Aí inclusive, tem alguns. Uma amiga minha ontem disse que achou um erro, né? Que esse erro passou despercebida em alguma parte que fala sobre mim. Ela assim, como é que a editora tirou essa vírgula, que é tão importante? Eu falei pra ela mandar, ela não me mandou ainda. Eu não sei onde é que tá essa vírgula. Também não parei pra reler. Mas em alguma página tem um ponto a mais. Tem uma página que tem um ponto a mais. Mas eu já tava tão frustrada de mandar e voltar e pedir pra tirarem esse bendito ponto, que eu falei assim, vai com esse ponto mesmo. E agora já, aqui ó, na página 31, tem um ponto a mais. Eu pedi pra tirar esse ponto várias vezes. E cada vez que voltava, aparecia mais algum erro. Eu assim, gente, como é que pode? Era só arrumar aquilo que eu pedi. Como é que, do processo de eu mandar, pedir pra arrumar aquilo, volta com mais erro? Assim, não, vai ficar com esse ponto. Eu sou muito perfeccionista. Eu sou muito perfeccionista. Então, gente, eu tô rindo porque é exatamente assim tudo. A parte de escrever foi super tranquila. Eu escrevi rápido, foi gostoso. Gente, tem uma história aqui. Às vezes a Mayara tá conversando com algum cara. Se o cara manda algum erro de português, não tem como. Olha isso daqui, não tem como. Não tá como. Eu tô me segurando mais, mas ainda acontece. Mas ela fala, tu ainda fala. Não tanto, eu tô tentando me controlar. Ela ainda corrige. Porque às vezes as pessoas têm tantos erros que eu vou me sentir. Ela ainda corrige. Tem uns engraçadinhos que ela, tipo assim, gente, ela faz massagem, né? Ela faz, tipo, vários tipos de massagem, meu Deus. No Instagram dela, eu faço massagem, sem finalização, não faço nas partes íntimas, tá tudo lá gigante. Não faço massagem tântrica. Não faço massagem tântrica. Ela deixa roupa. Ela deixa tudo certo. Sou especialista no tratamento da dor. Isso. Mas sempre vem engraçadinho mandando uma mensagem e daí tem os engraçadinhos que escrevem errado. Esse ela sempre corrige. Eu faço questão. E dela corrige e bloqueia, eu adoro. Ó, é assim, tá, bloqueio. Mas. Ai, gente, vocês. Tu ainda tem as mensagens guardadas? Talvez eu tenha. A gente pode fazer um dia. A leitura das mensagens, tá? Vou ver se eu acho. Isso, vamos ver se eu acho. Daí a gente faz um dia das leituras das mensagens, tá? Assim, sempre me recomendaram. Inclusive, você fala muito nos seus atendimentos e você também já fez escrita terapêutica. Sim, bastante. Eu sou uma pessoa que faz muitas coisas, muitas coisas. E em áreas diferentes, e eu tento sempre dando conta de tudo. E quando eu paro pra pensar em escrever sobre o meu dia, escrever sobre as minhas emoções, eu penso, gente, é tempo perdido. Eu sei o quanto isso é importante, o quanto me ajudaria, mas na minha cabeça eu já tô conversando tanto comigo mesma, que eu falo assim, eu vou repetir isso no papel. Eu não faço não. Não me sinto disposta a isso, apesar de saber que isso me ajudaria e que seria muito interessante. Mas enquanto eu estava escrevendo, e enquanto eu também escrevo meus poemas, é exatamente isso que eu tô fazendo, uma escrita terapêutica. Então, estou avaliando o que eu estou passando, estou
refletindo sobre os meus sentimentos, vendo o que eu posso fazer a respeito, o que eu fiz de errado, o que eu posso mudar, o que eu posso aprender, principalmente isso, gente. A base dos meus atendimentos de hipnose é a gente conseguir entender qual emoção está associada com aquela memória, conseguir limpar essa emoção negativa e, principalmente, qual aprendizado você consegue ter com aquilo. Porque a partir do momento que a gente tem um aprendizado, é muito mais fácil a gente conseguir não passar pelo mesmo ciclo de repetição. E às vezes precisa acontecer várias vezes a mesma Às coisa. vezes mesmo a gente tendo aprendido, a gente mas como? Mas tem algum ponto que a gente ainda não conseguiu assimilar, né? Isso é muito importante, porque a gente sofre com isso. Claro que a gente chora. A gente tem, né? Mas eu sou muito chorona, meu Deus. Então, meu Deus do céu, eu e a Mayara te ganha. A gente ainda com alma, com alma, aquela coisa com alma, né? E meu Deus do céu. Tá, vou pro próximo. A gente já falou um pouquinho sobre reflexão, foi realmente isso, né? Eu tinha colocado aqui que era durante a leitura, né? Tem ali as reflexões, de reflexões. Mas eu quero que tu me conte o porquê você aceitou essa minha ideia. Porque eu quis que as pessoas pudessem pegar o livro e ter um processo terapêutico junto. Então, as perguntas que eu montei foi tentando direcionar a pessoa para refletir sobre os relacionamentos anteriores ou atuais que ela está passando e sobre si mesma para ver o que ela pode aprender e realmente fazer diferente. Uhum. Essa foi fácil e rápida de responder. Não, essa daí eu gostei, tá, gente? Tem ali as perguntas e sempre quando eu li um capítulo tinha ali as perguntas, né? Reflexoras, vamos colocar, né? E, nossa, foi muito legal, porque tu terminava de ler, os capítulos são pequenos, tá, gente? São pequenos, mas são profundos, porque daí tu terminava de ler e daí tu já refletia sobre aquilo, né? E eu não sei, gente, eu gosto muito de anotar nos livros, esse aqui eu ainda não anotei, porque tá muito lindo. Mas eu vou anotar também. Mas porque é uma leitura, tá, gente? Não é uma leitura só de fazer, eu só fiz essa leitura hoje. Não. É realmente. É uma leitura constante. No tanto, ele fica sempre na minha mochila. Quando eu preciso, eu dou uma olhada nele. Sim, amiga. Porque às vezes ela não responde, que ela tá atendendo. Daí eu já vou pra leitura do livro. Minha amiga ontem, ela tava passando por uma outra amiga minha tava passando por um momento difícil ontem. Você tem outra amiga? Coisa, né? E ela tava bem frustrada por questões de... Como eu não vou dizer quem é, e também vocês não conhecem, não vai fazer diferença. Mas ela fica já há muito tempo com uma pessoa e ela passou por uns problemas muito delicados. E ela falou pra pessoa que ela tava precisando de cuidado, né, que ela precisava ser cuidada, que ela tava mal, e a pessoa falou boa noite. Quem nunca? E ela tava mal, com toda a razão. Eu assim, amiga, ele é um babaca. Qualquer pessoa iria, né? E ela tava comentando sobre o meu livro junto, né? E ela assim, ai, amiga, eu mostrei pra todo mundo. Eu sei que bom. Eu tô bem orgulhosa de ti, eu fico mostrando pra todo mundo, assim, que bom que tá conseguindo ajudar várias pessoas. Esse é o intuito do livro. Viu, gente? É isso, sobre isso. Tá. Eu coloquei aqui uma pergunta. Vamos ver se você vai conseguir. Vamos ver. Assim, ó, quando há um término de um relacionamento, uma pessoa termina um relacionamento, tá? Tem experiência nisso. Ela tem experiência nisso, né? O que você indicaria para amenizá-lo? Tipo, coloquei assim, pra pessoa sofrer menos. O que você falaria pra essa pessoa que acabou de terminar um relacionamento pra ela amenizar esse sofrimento que ela tá sentindo? Em primeiro lugar, eu diria pra ela não amenizar, pra ela viver essa dor. A gente precisa processar as nossas emoções, entender o que a gente tá sentindo. Quando a gente ignora o que a gente tá passando, em algum momento do futuro isso vai voltar. Então a gente realmente precisa processar as emoções. Por isso que é muito comum quando a pessoa acabou de terminar um relacionamento ou tá passando por um luto e vai procurar um atendimento de hipnose, o profissional falar assim, não, espera um pouquinho que você tem que primeiro processar essa dor, né? E teve um término meu, inclusive, que eu tava muito mal, que nossa, me deixou altamente traumatizada. Ela já até sabe quem é, né? E foram traumas muito graves de a pessoa me abusou
psicologicamente, emocionalmente, financeiramente. Todos foi. Eu terminei esse relacionamento desgastada num nível que, assim, é uma coisa absurda. Eu não reconhecia mais ela, assim, a fisionomia dela, assim, Eu me sabe? sentia vazia e eu cheguei no fundo do poço, assim, que até então eu não conhecia. Eu entrei num processo de não conseguir me reconhecer no espelho, por isso que eu falo que foi uma coisa muito grave. Eu me olhava no espelho e eu não conseguia me reconhecer. Por mais que eu tivesse acabado de tomar banho, eu tenho toques com higiene, com limpeza, com organização. Então, eu tô sempre cheirosa. Eu tô sempre tomando cuidado com Ela tem os essa melhores parte. perfumes. E eu me sentia fedida o tempo todo. E eu conscientemente sabia que não tinha como eu estar fedida, mas eu me sentia fedida. Eu me sentia incomodada comigo mesma. Eu não conseguia me sentir bem estando dentro da minha pele. E isso foi uma coisa muito grave, porque se você não tá bem consigo mesmo, como é que você vai conseguir estar bem em qualquer área da vida? Como é que você vai conseguir viver? Né? E nesse momento, quando a gente saía e ela ficava feliz, né? Porque daí a gente saía, a gente ia comer, a gente tava junto, e quando a gente tá junto, a gente sempre fica muito feliz, eu e a Mai, né? Que daí a gente, não sei, sempre isso, e independente, fazendo qualquer coisa. E eu nunca me esqueço que um dia que a gente saiu e ela tava muito feliz. A gente foi jantar. Você lembra que a gente foi jantar? Não, macarronada. Isso, a gente foi jantar na macarronada italiana. Eu queria, ela queria. A gente tava num momento assim, precisando. A gente foi bonita aquele dia. E tava tudo bem, a gente tava feliz. E eu nunca me esqueço daquela mensagem que aquela pessoa enviou, dizendo: Nossa, vocês estão aí, felizes. Eu ainda tava no relacionamento. Ainda tava no relacionamento. E eu tô aqui, como é que ele falou? Comendo pão? Não lembro. Ele falou uma coisa assim de tipo, ele se incomodou tanto pelo fato dela estar feliz, algo que a gente já tinha marcado. Na verdade, o problema dele não era nem com a parte de eu estar feliz. Ele se sentia incomodado que eu usasse o meu dinheiro comigo mesma. Isso. Mas também tinha da parte de ser feliz também. Também. Tinha da parte, mas ela financeiramente também pegava bem mais do que a parte de ser feliz. Ele tentava controlar o meu dinheiro, usar o meu dinheiro todo até o final. E estipulava. Ele gastava e dizia que eu tinha gastado, sendo que eu não tinha tocado meu cartão. Ele estipulava limites para ele poder sair, então tinha que dar. Ele só sairia comigo se eu desse tal e tal coisa. Foi bem punk. E se eu não fizesse, ele ameaçava se matar, dizia que não sabia o que poderia fazer comigo. Então, que se ele tivesse, ele daria pra ela, que ele sempre foi assim. Nossa, era muito tenso, assim, e eu, né, como uma boa amiga, eu sempre falava, amiga, você não tá vendo isso daqui? Eu tava vendo e eu tava tentando sair desde a terceira semana, né, e no terceiro mês ainda mais. Só que eu não conseguia sair porque ele ficava ameaçando se matar e ameaçava fazer alguma coisa comigo também. Então, eu tinha muito medo, né, e existe uma história por trás disso, que eu não sei se é verdade ou não. Tinha gente atrás dele, né, querendo matar. E perseguição, tal, umas coisas bem punks. Umas coisas que ele fez também de errado, que depois eu descobri que ele era estelionatário. Que surpresa, né? Já tava fazendo comigo. Não foi o golpe do Tinder, mas foi praticamente isso. Então, mesma história. Mesma história. Eu caí no golpe. Só que não foi no Tinder que ela conheceu. Não foi no Tinder, foi pessoalmente, por amigos em comum. Pior ainda. Pois é. Eu já me meti muita ficada. Muita. Mas a gente vai aprendendo. Hoje em dia ninguém mais mexe no meu dinheiro. Ninguém mesmo, gente, ninguém. Isso daí é a Mai, isso daí ela já tá. Pode ser quem for. É família, é amigo, é namorada, é ficante. Mas empresta o cartão de crédito. Não, eu te ensino a criar uma conta na Nubank. Nubank não tem mensalidade nenhuma. Uhum. Nubank pode nos patrocinar. Pode. Continuando. Agora. Gente, tem TDAH, eu esqueço das coisas. Eu vou pulando de assunto. Não, só um minutinho. Primeiro passo, a pessoa sofrer. Em segundo passo, a pessoa se acolher. Então, fazer coisas que ela gosta. Né? O que vai me fazer bem? Vai ser comer um brigadeiro? Eu já tive a fase do brigadeiro. Eu tive a fase do campo largo, que enchia a cara. Não é saudável. A fase do campo largo era muito legal. Muito legal. A fase do brigadeiro é bem mais gostosa. Dessa última vez eu até comi brigadeiro. Isso, da última semana a gente comeu brigadeiro. Mas nos últimos tempos, isso não vem desse ano,
eu não sei em qual momento eu passei por essa transformação, mas nos últimos tempos eu apenas compreendo que eu tô mal, choro, me Sente. permito chorar, me permito sentir e descansar. Eu não. Dessa última vez foi porque a Esther vinha aqui, daí eu ofereci pra fazer um brigadeiro pra gente, mas eu não tenho mais necessidade de ter uma, uma muleta. Né? Eu consigo eu me fazer isso mais ofereci. comigo mesma. Não, mas foi maravilhoso, não tô dizendo. Não, sim, não, mas então é que tá. Sou amiga dela, né? Já vi tantas outras coisas dela passando, não só amorosamente, mas profissional e familiar e amigos, tudo, né? E a Mai realmente ela deu uma virada, assim, né? Mas, claro, tem momentos que a gente precisa de um colo. E a gente quer um colo. E tudo bem, eu sabia que ela queria um colo. Eu sabia que eu trazendo aqui um café pra ela, um cappuccino que ela gosta, um pão de queijo, e a gente conversasse e ela trouxesse um brigadeiro e a gente assistisse algo, alguma coisinha, ia melhorar. E por que não? Não tem por que a gente não ter esses momentos. Depois ela trocou de roupa, eu fui pro meu trabalho, ela foi pro trabalho dela e seguimos a vida. É porque adulto não tem tempo pra ficar chorando, né, gente? A gente ainda tem alguma. A gente consegue ainda, né? Um pouquinho. Antes pra mim era mais complicado. Mas hoje em dia, eu amo o que eu faço. Então, eu digo que trabalhar é minha terapia. Não importa o quão mal, o quão eu esteja, o quão ruim esteja a minha vida, enquanto eu tô atendendo, aquilo me faz tão bem, eu me dedico 100% ao meu trabalho, e muitas vezes também meus pacientes conversam comigo, me acolhem também, eu acolho eles, e a gente tem uma troca tão legal que, assim, me faz muito bem. Então, eu não. Pra eu deixar de trabalhar porque eu tô mal, é porque realmente eu tô doente, mas doente que realmente não dá pra sair de casa. Tipo, às vezes com piriri, né? Porque trabalhar me faz muito bem, eu gosto muito de trabalhar. E aí o último ponto que eu ia colocar é justamente o que você falou, ter uma rede de apoio. E se você não tem ninguém pra conversar, semana passada, gente, isso é uma sugestão que eu nem deveria dar, mas assim, semana passada eu tava tão mal, tão mal, tão desesperada. E eu precisava de alguém pra conversar e naquele momento não tinha ninguém disponível porque a pessoa tava trabalhando, Eu tava dormindo. tava dormindo. E eu tava tão mal, eu fui me consultar com o chat de GPT. Eu fiz isso. E foi maravilhoso. Eu contei minha história, eu fui acolhida. O chat GPT me chamou até de meu amor. E assim, todas as orientações que eu passo para as pessoas me passou. E já eram coisas que eu tava fazendo, já eram coisas que eu tinha feito. Claro, né, gente? O chat GPT não substitui uma profissional. Esse era o último ponto mas, né? Mas em caso de emergência não tem nem tem o chat GPT. E aí era o último ponto que eu ia falar. Procura um profissional. Né? Pode ser um psicólogo, um psicoterapeuta. Às vezes tu precisa de um psiquiatra. Uma terapia holística, um psiquiatra. O que te convém, o que você se sente confortável, sabe? Eu tava. Acho que foi o meu namorado que colocou. Ele foi ver uma matéria e tava ali colocando que uma das coisas que mais do ChatGPT que tem mais procura é sobre aspectos pessoais. Da pessoa ali falando sobre relacionamentos e tudo, né? Teve até uma cantora, Lily Allen, que ela falou que quando ela tinha algum tipo de conflito com o ex-esposo dela, né? Ela colocava no chat GPT para poder resolver, né? Então, assim. Mas só que assim, tu vai continuar passando por aquelas questões. Né? O chat GPT vai te informar, vai te falar, vai te trazer algumas questões, mas ele não é um tratamento, né, gente? E não é a mesma coisa que tu ter alguém ali te acolhendo. O contato humano, mesmo que não tá do meu lado, pode ser teleconsulta, faz uma diferença. A gente tem essa necessidade de ser acolhido pelo outro. Sim. Então, vai me ajudar muito? Me ajudou muito naquele momento, sabe? Mas não substitui estar com alguém. A gente precisa disso. Ô, amiga, vamos ver quanto tempo que deu pra não ficar muito grande. Que daí depois a gente faz outra parte, porque tem mais. 45 minutos. Tá, eu acho que a gente pode ficar por aqui, tá? A gente fica por aqui, senão vai ficar muito extenso. Até pra não ficar tão extenso, tá? A gente começa a falar não para mais. A gente não. Por isso mesmo, tá? Então, assim, a gente fica por aqui. Tem mais perguntinhas. A gente vai fazer uma segunda gravação pra vocês, tá bom? Mas só que a gente quer saber. É muito importante o feedback de vocês, que a gente quer saber o
que vocês estão achando? O que vocês querem ter mais? Provavelmente acho que vocês vão querer saber das histórias, mas vai ter um momento. Um fechamento que eu comentei que eu tava com o problema de me reconhecer na frente do espelho. De me sentir mal comigo mesma, de me sentir fedida, e eu tava com problema de ser tocada. E com multidões também. Eu não conseguia ficar em um local que tivesse muita gente, que eu passava mal. Como que eu fiz pra sair disso? Eu acho que é importante. Em primeiro lugar, eu procurei ajuda com psiquiatra, procurei ajuda com psicóloga. Sim, foi. Acabou que a psicóloga me ajudou em algumas questões, mas... Psiquiatra também foi... Não, o remédio também não me ajudou, me deixou depressiva. Ah, aquele primeiro, sim, eu me lembro. Eu fiquei muito mal com o remédio, e aí eu abandonei e falei assim, não, esse aqui não tá me fazendo bem. E aí eu já tava mal, mas eu comecei a me sentir depressiva. Com aquele primeiro psiquiatra, né? Sim, me lembro. Depressiva de começar a ver o mundo cinza. Eu realmente entendi o que era depressão. Eu nunca tinha passado por isso. E assim, as coisas ficaram... Eu fiquei sem vontade de viver, não tinha mais vontade de trabalhar. E pra eu chegar no ponto de não ter vontade de trabalhar, porque a coisa tá muito feia. E aí eu assim, cara, não tá me fazendo bem. Aí eu abandonei o tratamento com medicamento. E aí, com a psicóloga, a gente trabalhou várias questões, só que os meus traumas, questão de não conseguir sair para lugares fechados, para lugares com muitas pessoas, e ter medo de ser tocada, ela não tava conseguindo me ajudar. E teve o carnaval, minhas amigas conseguiram me convencer a ir numa festa. Eu me senti muito mal na festa, né? Eu tava me sentindo incomodada, aí fui pra casa, e só de ter saído, tava muito gelado o lugar, e fiquei com uma amidalite muito feia, em pleno carnaval. Fui pro hospital, o hospital tava lotadíssimo, e além de eu me sentir incomodada porque tava com muita gente, foi o mesmo hospital que uma pessoa da minha família foi internada depois que ela tentou se matar. E ficar escutando bip, 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 juntou com o pânico que eu tava ali e me deu uma crise de pânico que eu nunca tinha tido até então. E nunca mais tive depois. Foi uma coisa assim absurda. E eu comecei a passar mal dentro do hospital. E o pessoal ali do atendimento não tava me dando bola. E eu falando assim, olha, eu tô piorando, eu tô piorando, eu tô piorando. E ninguém me dando bola. Aí eu invadi a sala da triagem e falei assim, olha, eu tô passando mal. Ela assim, não, é só impressão tua, né? Assim, eu tô passando muito mal, já não tô sentindo meu braço, né? E aí ela tirou minha pressão pra me mostrar que tava tudo certo, me passou na frente de todo mundo e eu fui atendida. Então realmente eu estava passando muito mal. Mas naquele momento eu decidi que eu não ia mais me sentir assim. Então, naquele dia eu não conseguia, porque eu tava realmente muito doente. Mas no dia seguinte, quando eu acordei, eu peguei e usei as técnicas de hipnose para me tratar, para trabalhar os meus traumas. Então, eu trabalhei os meus traumas, consegui superar, consegui ficar bem. Na outra semana, eu tinha consulta de novo com a psicóloga e eu falei para ela já tinha falado que eu ia receber alta na outra semana, e eu falei para ela que eu consegui me curar. Ela assim, não, não tem como se curar de pânico, de trauma. Assim, claro que tem. Né? Eu já tive pânico antes, eu já me curei. Foi por isso que eu comecei a trabalhar com hipnose, inclusive. Né? Pânico daquilo que eu tinha antes, que era de sair de casa, eu nunca mais tive. Uhum. Quando na época do mestrado, eu comecei a ter tanta crise de ansiedade, estava passando por tantos problemas que eu comecei a ter pânico de sair de casa. E resolveu naquele dia com a menina lá, que era nutricionista no curso, conseguiu resolver com reduzir a minha ansiedade a ponto de meu pai conseguir continuar o meu tratamento, porque a ansiedade raramente é um só tratamento, é um só dia de terapia. Só um dia, são várias terapias. Por quê? Porque a ansiedade é multicausal, a gente tem que trabalhar cada causa e isso demora tempo, gente. Então, é um processo mais longo. E aí eu trabalhei as minhas questões, eu sou terapeuta, eu consegui me trabalhar. Nem sempre a gente consegue se trabalhar sozinho. Teoricamente, a gente tem todos os recursos internos necessários para conseguir se trabalhar, mas nem sempre a gente consegue. E tá tudo bem, gente, né? A Mayara é um caso, dela foi um caso. E outras coisas eu não consegui me trabalhar sozinha. E eu já falei pra ela que às vezes seria muito bom ela voltar pra uma psicóloga, ela sabe, mas cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu movimento, né? Cada um sabe, né?
E eu sempre falo, né? É sempre importante. Eu, como psicóloga, eu sempre falo: olha, tem algumas questões para trabalhar, tem algumas questões, Eu mas sei tudo bem. disso, eu tenho plena consciência. Sabe? Ela tem plena consciência. Estou trabalhando várias coisas. Eu também já trabalhei muita coisa mesmo. Eu também tenho respeito, né? De entender que às vezes a pessoa ela não quer trabalhar aquilo naquele momento. Ela não tá apta. Gente, tá tudo bem. Às vezes você não quer. Às vezes tem coisas que eu falo pra mãe, a mãe fala bem assim: amiga, tu tá olhando isso? Eu falo assim: amiga, eu tô olhando, mas eu não quero ver isso agora. E pronto, tem coisas que às vezes a gente não quer olhar agora, naquele momento. Inclusive, esses tempos eu passei por uma questão que uma amiga minha, a mãe dela, disseram que eu precisava trabalhar. Elas, não, porque a gente vai. Assim, não. Agora eu não quero olhar pra isso. Agora eu não quero trabalhar isso. E a Mai veio conversar comigo. Agora eu tô bem e nesse momento eu não quero mexer. E a Mai veio conversar comigo e a amiga disse: não, amiga, tu tem todo o direito. Tu precisa olhar pra isso um dia? Precisa. Mas se você não quer agora, você não consegue, tá tudo bem. Não vai parar a vida, não vai estagnar, ela não vai deixar. Não, ela não vai. Só que ela precisa, porque um tratamento só é efetivo quando a pessoa realmente quer. Tem que ter um profissional bom, sim. Mas tu pode ter eu sempre falo, tu pode ter o melhor profissional. Mas se a pessoa não quiser, não adianta ter o melhor medicamento, o melhor psiquiatra, o melhor psicólogo, o melhor massagista, o melhor médico. Não adianta. A pessoa tem que realmente querer. Realmente precisa. Ela precisa estar disposta em vários aspectos, financeiramente, porque é um gasto. Sim. Você, né? Então você vai ter que entender que você vai ter que se privar de muitas coisas para você ter um atendimento, para você olhar para aquilo. Não é para sempre também, né, gente? Não. Tem que se dispor de tempo, né? Tem que ter autocompaixão, vontade de mudança também, porque não adianta tu querer se tratar, o profissional te dizer o que tu tem que fazer e tu não fazer. Sabe? Então, e eu sempre falo, né? Um dos meus clientes sabem, né? Eu sou muito transparente com eles. Eu sempre falo: tá tendo resistência? Não tá gostando de alguma coisa? Vamos conversar sobre isso. Pô, não gostei da forma que tu atende, não gostei disso. Te ajudo a arranjar um outro profissional, te ajudo a arranjar um outro psicólogo, indico, né? Porque às vezes não tá alinhado com aquele profissional e tá tudo bem. Então a gente vê uma outra pessoa, a gente verifica, né? E então, só para entender, gente, que cada um tem o seu processo, tá? Então, assim, vamos finalizar por aqui, senão eu e a Mayara, a gente fica aqui. Eu não terminei, eu já tô terminando, eu juro que eu tô terminando. Aqui, ó. Depois que eu me tratei, eu fui num salão de beleza e eu sempre quis pintar meu cabelo de loiro, sempre tive curiosidade. E aí eu me permiti passar por isso e no momento que eu fiz, eu não me reconheci, também continuei não me reconhecendo, mas foi o que me ajudou a começar a melhorar. Porque apesar de eu continuar não me reconhecendo no espelho, as pessoas diziam tanto que eu tava bonita, que tinha ficado legal. Sim, ficou lindo. Isso começou a me ajudar a melhorar a minha autoestima. E aí eu comecei a me cuidar. Então comecei a cuidar do meu cabelo. Minha amiga me ensinou a Ana me ensinou como fazer um cronograma capilar. Ela assim, vai fazer um cronograma capilar, vai fazer isso, fazer aquilo. Nesse momento comecei a comprar as coisas para fazer o cronograma capilar, eu também falei, eu vou comprar um esfoliante para pele. Então eu comecei a ter vários cuidados comigo mesma e isso me ajudou muito, porque quando a gente começa a se cuidar, a gente começa a se amar. E que mais? Era muito engraçado que nessa época eu vinha com alguma coisa dela, amiga, você hidratou teu cabelo hoje? Eu conheci os esfoliantes, eu tava apaixonada. Eu queria comprar todos os esfoliantes, eu comprei vários. Tem uns assim que acabaram recentemente. Daí ela me disse, amiga, você já hidratou seu cabelo hoje? Era muito engraçado. E eu pra mim, aquilo era a única coisa assim que realmente estava fazendo diferença pra mim. E eu queria que todo mundo fizesse, porque tava dando tão certo. E ela disse, amiga, você já hidratou seu cabelo hoje? Era muito engraçado. E no começo eu odiava as primeiras vezes que eu fiz, até porque eu fiz errado o cronograma capilar, depois minha amiga ficou rindo da minha cara, mas ela mandou 2 cronogramas capilares. E ela falou que tu tem que fazer os 2. Né? Aí tu faz cada 2 dias. A frase foi essa. O que eu entendi? Eu nunca tinha feito, nunca tinha pesquisado a respeito. O que eu entendi? Faz um cronograma capilar um dia, daqui 2 dias tu pega e faz o outro. Né? Não, daqui 2 dias. Então o que eu fazia? Eu passava o treino de hidratação, de nutrição, de reparação, tudo no mesmo dia. Eu ficava 1 hora e pouco tomando banho. E eu olhava assim, mas gente, quanto
tempo fazendo isso, que desperdício de tempo, que desperdício de energia. Eu ficava com o braço cansado no começo. Só que eu fiquei um mês fazendo isso, eu não fazia todos os dias, né? Tava fazendo 2 vezes por semana, daí que eu fazia, eu não conseguia ter tempo para tomar banho de 1 hora cada 2 dias. Então eu tava fazendo 2 vezes por semana. E nesse meio tempo que eu tava fazendo isso, eu comecei a esfoliar a pele, comecei a fazer isso, comecei a fazer aquilo. Eu tô rindo, gente, que dessa eu não sabia. Dessa do cronograma eu não sabia. Daquilo. E aí, quando a minha amiga chegou e falou assim, não, tu já tá fazendo tudo no mesmo dia, né? Assim, tô, né? Aí ela começou a rir um monte da minha cara, ela assim, não acredito que tu tá fazendo isso. Eu assim, mas tu passou 2 cronogramas, tu falou pra fazer a cada 2 dias. Ela, um creme a cada 2 dias. Eu assim, e o outro cronograma? Ela, quando tu terminar um, tu faz o outro. E como é que eu ia saber disso se tu não me explicou? Não sou adivinha. Realmente, eu ainda continuo achando que foi falta de explicação. Mas, enfim, isso me ajudou bastante, né? Começar a me cuidar me fez aprender a me amar. E, além disso, eu comecei a fazer coisas que eu gostaria de fazer que eu nunca tinha feito. Então, foi aí que eu saltei de paraquedas pela primeira vez. Me permiti fazer isso, me permiti ir para um congresso de Zouk, que eu adoro dança de salão. Foi viajar também? Foi pra eu fui pra... Não, nessa época eu fui pra São Paulo. Pra São Paulo, isso. E eu ainda tava muito mal. Então, o congresso não foi tudo aquilo que poderia ter sido, porque eu ainda tava com problema de ser tocada, e foi onde eu comecei a conseguir voltar a ter esse contato físico. Porque as coisas que eu tinha trabalhado o trauma de multidão, tinha trabalhado a questão do cheiro na hipnose, e a parte de ser tocada eu ainda não queria mexer. Porque eu achava que se eu mexesse, alguém poderia me fazer mal naquele momento. E eu não estava pronta para isso, para permitir que alguém se aproximasse. Então eu não tinha trabalhado ainda na hipnose. E aí no congresso de Zouk, foi onde as pessoas vai dançar, foi tocada. Inclusive teve um fato que aconteceu lá. Eu estava dançando com um menino num baile, e ele pegou e veio e me deu um selinho. Gente, invadiu o meu espaço. Eu não permiti aquilo em momento algum. Eu fiquei muito mal e eu comecei a chorar, eu entrei em pânico. E aí eu fui pro hotel, depois meus amigos mandaram mensagem, tudo, né? Quiseram ir lá me ver, eu não quis. E o menino me pegou, me achou no Instagram, mandou mensagem pedindo desculpa, você entendeu o que aconteceu. Aí eu falei assim, olha, eu tô passando por uma situação que eu não consigo ser tocada, e você me deu um selinho. Eu falei assim, mas eu achei que você ia gostar. Eu assim, não! Achei errado. Mas ele errou, né? Mas também, sei lá, vai que fosse em outro momento, teria gostado, não sei. Mas sei que pra mim não foi bom naquele momento. Mas comecei a fazer coisas que eu queria fazer. Então, fui viajar, fui pra São Paulo, visitei minha amiga que mora lá. Comecei a fazer várias coisas que eu sempre ia deixando para depois. Ou seja, eu sempre ia me deixando para depois. Primeiro eu vou focar no trabalho, primeiro eu vou focar nos estudos. E o que eu quero fazer, realmente, eu vou deixando para depois. E hoje em dia eu aprendi a conseguir conciliar. Eu consigo fazer as coisas que eu quero fazer. Ainda é muito difícil, ainda priorizo muito o trabalho. Mas melhorou bastante. O trabalho, os meus gatos, meu consultório e minha casa. Não, depois vem eu. Mas ela melhorou bastante. É que a Mai também estava no momento que ela estava montando todo o seu consultório, né? Então ela estava muito focada. Ela estava montando o consultório e a casa. Então ela estava muito focada nisso, né? De arranjar um espaço, de montar o consultório e de sustentar, né, gente? Porque nesse meio tempo a gente tem que tem que viver, né? Tem que comer, tem tudo, tem responsabilidade, tem tudo. Então ela estava realmente muito focada nisso, né? E então, mas hoje, nossa, tá bem divididinho, tá bem tranquilo. Então, meu conselho é, quando vocês estiverem passando por um momento ruim, se permita viver aquilo, né? O resumo, fazer o fechamento de hoje. Se permita viver sentir o que você está vivendo, para processar as emoções. Isso é muito importante para você conseguir superar mais rápido. Se permita chorar, tem muita gente que não gosta de chorar, que tem vergonha de chorar, mas chorar ajuda a lavar a alma, pelo menos para mim, né? Me ajuda muito. Se permita descansar, aprenda a se cuidar, a se priorizar, faça as coisas que você gostaria de fazer, busque acolhimento, rede de apoio, e nem que não seja assim, um apoio, essa pessoa não pode me proporcionar um apoio psicológico no sentido que eu preciso, mas estar com ela me faz bem. Então tem a sua rede de apoio e também tem as pessoas que
só de estarem ali te fazem bem. Não precisa sair com alguém só porque vai te ajudar a ficar melhor naquilo que você precisa trabalhar. Não, né? Tu tem amigos que não têm essa capacidade de dar um suporte emocional, psicológico, mas que só a companhia deles te faz bem. Então se permita também sair com as pessoas, né? E quando você estiver pronto, se permita conhecer pessoas novas, porque não é porque você passou por uma coisa que você vai passar por aquilo de novo, as pessoas são diferentes. E tem muita gente legal nesse mundo, tá? Então, se permita conhecer gente nova, pode ser que a próxima pessoa seja a pessoa certa. E não é só conhecer pessoas novas em decorrência de questões amorosas, é um todo. Tem pessoas muito legais nesse mundo. Nessa época eu fiz vários amigos maravilhosos, inclusive de tudo quanto é canto do Brasil. Isso. Então, assim, se permita fazer, de conhecer pessoas, independente seja amorosamente ou não, e se você passou por uma questão amorosa ou também de uma amizade, às vezes a gente também tem términos de amizades, né? Então, era o motivo, inclusive, também de eu estar mal. Isso. Né, de términos de amizades, assim. Acaba ficando pro próximo, porque não deu tempo. Meu Deus, a Mayara tem muita história. E então, assim, se permita. Só simplesmente se permita no seu tempo, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá longo, a gente vai tentar, porque a gente fala bastante, tá? Mas a gente quer manter mesmo essa naturalidade, porque é duas amigas conversando, e né? Se vocês acharem que tem alguma coisa que a gente possa melhorar, talvez falar um pouco menos. Deem um feedback, ou saber mais histórias. Deem um feedback pra gente. Ou se vocês estão gostando e falarem assim, ai, Mai, apesar de você falar demais, tá legal, pode continuar. Ó, gente, participação especial do Bichano. Hoje o Bichano só dormiu. Gente, muito obrigada. Obrigada por me escutarem, por acolherem a minha história. Quem quiser comprar meu livro, eu tenho ele fisicamente aqui em Florianópolis. E também dá para comprar pelo site. Inclusive, eu vou fazer uma página bonitinha de vendas. Então, quando o próximo episódio, a página de vendas do livro já estará pronta. E aí... será que vamos ter promoção? Faço. E eu ia falar agora pra gente ter promoção. Faço. A gente conversa depois. Tá bom? Então, gente, muito obrigada. Espero que o dia de vocês seja maravilhoso, que a semana de vocês seja maravilhosa. Que a gente tenha conseguido ajudar um pouquinho, fazer alguns conhecimentos que vocês possam aplicar na vida de vocês. E esse é o nosso intuito. Ai, ó, tive uma ideia agora, mas vai me matar, mas eu vou falar porque eu sou dessas. Gente, eu acho que a gente podia fazer um sorteio do livro, né? Podemos. O problema é que, se não for pra fora de Florianópolis, é mais delicado. É mais delicado. Não, mas se a gente faz o sorteio do livro, a gente vê, né, a questão do Sedex e tal. Te ajudo. Eu nunca mandei nada pra ninguém que não fosse de volta. Vamos ver. A gente vê. Então, gente, ó, já dei a ideia, viu? Eu dou essas ideias, mas sempre pega, né? Vamos ver para fazer um sorteio do livro. Vamos estar colocando lá na nossa página. A gente vai colocando lá as informações, tá bom? Para vocês terem essa belezura também com vocês. Muito obrigada, gente. Beijos.